Tributos, lá em Concórdia. Ele é especialista em finanças, olha só a sofisticação do cargo dele, ó, da formação dele. Com ênfase em mercado de capitais, quem precisar investir na Bolsa já sabe. Pela faculdade Descomplica, né? Exatamente. É graduado em Ciências Políticas pelo Centro Universitário Internacional e graduado em Administração pela Universidade do Norte do Paraná. Ele é vice do Sindicato de Servidores do município de Concórdia, que o sindicato representa Concórdia e região, são 5.000 trabalhadores aproximadamente. Então, obrigado, William. Tu tem cerca aí de 15 minutinhos para vender o peixe. Rápida, fique à vontade, mas só não vamos fazer debate, né? O pessoal discordar. Não, eu discordo dessa abordagem, não vai ter tempo para isso, tá? Contigo, meu caro. Exatamente. Me chama. Bom dia a todos. Bom dia ao Zé Álvaro, né? Agradecer esse espaço. Dizer que a gente tinha confirmado a presença já antes dessa ideia do lançamento do livro, né? Então, nós já tínhamos dito que viríamos, né? Então, não é só esse o motivo que nos trouxe para cá, né? E talvez a gente deve ser o mais longe aqui, geograficamente aqui da capital, né? A gente fez quase uns 450 quilômetros para chegar aí, mas é muita satisfação conversar com vocês, conversar com o nosso público, que são dirigentes sindicais, cumprimentar aqui o Orlando, que fez esse convite, né? Através de toda a direção da FETRAMESC, que está aí em peso também, para a gente compartilhar um pouco desse momento, né? Cumprimentar os meus colegas de direção lá do sindicato, Mariana, a Grace e a Elis, que vieram lá de Concórdia também. Eu vim dirigindo, né? Então já peço desculpa para elas, né? Tem bastante buraco na estrada. Mas, pessoal, hoje eu vim aqui sem me alongar muito, né? Até que a gente tem uma atividade aí bem corrida até o meio-dia, né? Falar um pouquinho sobre o lançamento de um livro que tem bastante a ver com o tema, né? Fiscal, que a gente vai tratar aqui hoje também, né? Eu fiz o lançamento no último dia 10, agora de abril, então um livro bem recente, que está bem fresquinho, digamos aí, né? A primeira edição dele tem ainda, acho que 6 unidades aí, então quem chegar primeiro leva. O que são tributos e como lidamos com eles, né? A ideia é ter uma linguagem bem simples, né? Sem muito do juridiquês, sem uma linguagem técnica, para que todos que não são da área tributária, não sejam da área fiscal aí, possam compreender, né? Então a ideia é ter uma linguagem muito simples, é um livro construído por mãos de sindicalistas, por mãos de trabalhadores, né? A Mariana, nossa presidente lá do sindicato, fez o prefácio dele, foi a primeira pessoa que leu também, agradecer as contribuições, né? E o livro fala essencialmente, né, da explicação o que são tributos, mas fala essencialmente de impostos, né, e da importância de impostos, dos impostos, principalmente para nós que somos do serviço público, né, toda a arrecadação e para a sociedade em geral vem, né, o nosso salário, né, vem aí dos impostos essencialmente, né. Então, toda a prestação de serviços públicos, né, a gente vem pelas estradas aí do estado que está em péssimas condições, né, precárias, aí bastante difícil de trafegar. Todos esses serviços que a gente precisa todo dia do poder público vêm essencialmente aí dos impostos. Então a gente sai às vezes repetindo algumas falácias aí, né? O Brasil a gente paga muito imposto, a gente é o país que mais paga impostos, né? Tem muito dessas frases aí, né? Isso no livro a gente trata um pouquinho que não é verdade. A gente paga bastante tributos, mas a gente está numa média aí do mundo, a gente está na faixa do meio aí, né? Entre os que mais pagam e entre os que menos pagam também. A gente está mais ou menos na média mundial. A grande diferença é que aqui no Brasil a percepção desse pagamento de tributos, né? A forma como essa divisão tributária ela é muito mais desigual, né? Embora lá na Constituição esteja escrito que um dos objetivos da tributação é uma justiça tributária, né? Promover reduzir a desigualdade, né? Na prática, ela não se mostra muito eficaz nesse sentido, né? Sendo que a grande carga tributária no Brasil é sobre o consumo. Então, independente de quem estiver comprando lá um saco de feijão, se for um bilionário ou se for um trabalhador assalariado, vai pagar a mesma quantidade de tributos naquele produto. Então, por isso que a gente tem uma percepção, né, prática aí de uma carga tributária muito maior do que ela é, né? Ela pesa muito mais para o pobre, para o trabalhador, para o assalariado, do que
nos demais países, né? Por isso que a gente tem essa percepção, né? E atualmente a gente tem no Brasil, né, um sistema muito complexo tributário, são cerca de 92 tributos em atividades, entre impostos, taxas aí, né, sem falar em CPMF, sem falar naquilo que já não está mais em atividade, cerca de 92 tributos diferentes. Desses 92, 86 são de responsabilidade da União. Então é a federação que cobra, né? 3 basicamente de responsabilidade dos estados e só 3 dos municípios. Então a gente tem uma pauta também muito municipalista, né? O livro traz soluções, né, e ideias para nós trazermos a tributação para os municípios, né? Que é ali onde tudo acontece, é ali na porta do prefeito, na porta do vereador, que a população bate quando precisa. E muitas vezes não, na grande maioria das vezes, ou em todas elas, a arrecadação vai tudo para Brasília e pouco retorna para os estados, né? Aqui no estado de Santa Catarina, dados de 2021, nós somos o 5º estado do país que mais recolheu tributos federais em 2021. Então, a gente perdeu lá para Rio de Janeiro, São Paulo, grandes, né, Minas Gerais, grandes estados em tamanho, né, em volume não só geográfico, como de produção. Ali a gente perdeu para alguns estados. Fomos o 5º, né? Então fomos um dos estados que mais recolheu tributos. E na compensação, o retorno para o estado, a gente foi apenas o 16º. Então vai muito tributo para Brasília e retorna pouco para o estado, né? Então essa é um pouco da pauta, né? Que se foque mais nos municípios e nos estados. Estados e municípios tenham mais autonomia. Falar um pouquinho da reforma tributária. A gente veio de Brasília na semana passada. Lá está ocorrendo está em fase final já, há muitos anos se estuda uma reforma tributária e agora ela está acontecendo lá no Congresso Nacional. Há um grupo de trabalho para discutir essa reforma. E aí a gente fez uma crítica a todos os deputados federais catarinenses, né? Nós temos 16 deputados lá, 2 deputados de esquerda, e nenhum deles, nem de esquerda, nem de direita, nem de qualquer lado político, faz parte desse grupo de trabalho que discute a reforma tributária. Então, uma das oportunidades de se mudar esse cenário, de se promover um pouco mais de igualdade, de justiça fiscal, de equidade, seria através dessa reforma tributária, né? Lá tem deputados do Acre, deputados do Amazonas, e todo o respeito a esses estados, mas deveria ter uma representação de todos os estados, né? E não há nenhum deputado catarinense lá fazendo parte. Essa é uma das críticas que a gente levou para Brasília e talvez, né? Talvez não, com certeza isso não dá voto, né? Mexer em tributos, querer aumentar a tributação, né? Nós nem está falando em aumentar, mas apenas modificar ali, né, na balança tributária, que se distribua melhor esses tributos. Com certeza, falar em impostos, em tributos, não dá voto. Então, talvez esse é o desinteresse dos deputados catarinenses de fazerem parte lá dessa comissão, desse grupo de trabalho, né? Mas isso dá recursos públicos, né? Dá retorno financeiro para aplicação aí nos estados e municípios, né? E por último também, né, mas não menos importante, pelo contrário, né? O livro trata dos servidores públicos, né, da importância né, de nada adianta a gente ter uma legislação que a gente espera que na reforma tributária se torne mais eficiente, uma tributação mais adequada, de nada adianta se a gente não tiver um corpo fiscal, a independência dos servidores públicos para poder realizar o trabalho, realizar, né, o cumprimento da legislação tributária no Brasil. Então, a gente sempre cita um exemplo, né, lá em Concórdia, na grande parte dos municípios, os prefeitos, os mandantes aí nos municípios são empresários, né? Vieram do ramo de empresários, do comércio, né? Tem empresas lá na cidade. Como ficaria se não existisse, né, a independência aí do fiscal tributário, né? A estabilidade, que dá uma segurança para esse fiscal poder ir lá e realizar o seu trabalho, né? Realizar a sua fiscalização, seja né, uma empresa lá de qualquer um da sociedade ou de um grande empresário, de um grande político, às vezes nos municípios, né? Então a gente tem, com a estabilidade, com essa autonomia, uma liberdade maior para poder atuar. Zé, 5 minutos? Estamos concluindo já. Então, você imagine, né, uma situação, não teria fiscalização, né? Num cenário de que não tivesse estabilidade do servidor público, né? E aí, às vezes, a gente, mesmo no meio sindical,
se depara, né, com pessoas, né, ou próprios servidores, a gente já se deparou. Eu sou contra a estabilidade, eu acho que tem os seus problemas, né, pode ter um pequeno problema aqui e ali, né, umas exceções que não realizem, talvez o seu, mas há mecanismos legais de se afastar esse servidor que seja desqualificado, talvez, mas a independência, a estabilidade, ela é muito importante nesse sentido de poder, né, ela é muito mais da sociedade do que individual do servidor, né, garante aí para a sociedade uma concorrência mais leal, né, porque sem essas fiscalizações, algumas empresas ligadas, às vezes, a um grupo político, poderiam ter aí uma falta de fiscalização que levaria o seu produto, às vezes, a ser um valor menor por alguma sonegação, e aí essa estabilidade do servidor também garante uma concorrência aí mais leal, mais justa, né, entre toda a sociedade. Então, pessoal, até concluir um pouquinho antes aqui para nós ir para os trabalhos, né, do dia, para o foco do dia, né, falar mais uma vez do livro, o que são tributos e como lidamos com eles. Além da gente ter aqui ainda algumas unidades, ele está à venda por R$25, um valor bem acessível, né? A gente buscou fazer um livro curto para ler aí numa viagem, uma hora e pouquinho, você consegue ler, consegue ter uma compreensão, né, uma introdução do que é o sistema tributário brasileiro. E está à venda também nos marketplaces aí, né, americanas, tem que comprar logo antes que fecha, né, antes que quebra, Submarino, enfim, todas, Magazine Luiza, todas as lojas aí estão à venda, é só você buscar ali pelo meu nome, William Pezzi, ou pelo nome do livro, né, mas temos ainda algumas unidades aqui, então se alguém se interessar, fala do sistema tributário brasileiro como um todo, não só no município, então, né, lançado agora, bem atual, foi escrito agora no ano de 2023, então fica o convite para todos que quiserem ler, quiserem conversar mais sobre o tema, debater mais sobre o tema, estamos à disposição também. Agradecer mais uma vez o Diese, que sempre é um parceiro, né, dos municípios, das entidades aí que são filiadas, sempre nos trazendo dados há muitos anos, né, dados importantes, dados econômicos, pesquisas que nos auxiliam bastante no trabalho lá na ponta, nas negociações, né. O Diese, no ano passado, nos auxiliou bastante lá em Concórdia, trazer um pouquinho da experiência, né, a gente conseguiu lá a melhor negociação do estado de Santa Catarina, com 2% de ganho real, num cenário bastante adverso, né, no ano passado, e fomos reconhecidos pela Assembleia Legislativa como a melhor negociação, e tem dedo de dados aí econômicos também do Diese, né, que fez esse reconhecimento. Muito obrigado a todos, e tenhamos uma boa manhã de trabalho aqui.